quero falar sobre cruz. Eu acho que dificilmente, aqui no Ocidente, alguém não conhece essa história de um homem que morreu numa cruz. Dificilmente alguém não conhece no Ocidente. Eu sei que no Oriente ainda tem vários países, também na África, principalmente, no Oriente Médio, tem alguns lugares que não conhecem essa história. Mas, eu acho que no Brasil, dificilmente alguém, quando vê uma cruz, não conhece essa história de um homem que morreu numa cruz. E aí, se nós perguntarmos para as pessoas, quem sabe até se nós levantássemos aqui um tempo para perguntar, o que significa essa cruz? Eu creio que as pessoas vão dizer, vocês vão dizer, olha, foi necessária para a salvação, foi por meio dela que Deus trouxe redenção ao mundo. Só que se nós pararmos para pensar, a cruz, ela foi um instrumento, usado por Deus e que nós lembramos do sacrifício de Jesus. Só que naquele tempo, no Império Romano, a cruz era uma tortura que era usada para muitas pessoas. Então Jesus não foi o único homem que morreu numa cruz. E o que fez Jesus morrer na cruz ser diferente dos outros homens que na época tiveram o mesmo fim? É sobre isso que eu quero falar hoje sobre vocês. Eu quero falar um pouco sobre cruz e eu quero falar sobre discipulado. Já deu aquele clima assim já, Se eu pudesse colocar um título nessa mensagem, eu ia botar ser antes de fazer, mas eu sei que o Mano pregou aqui alguns dias atrás e colocou um dos tópicos, Aí eu vou trocar só cruz antes de fazer. Estamos juntos? Existe uma cruz antes de fazer. Existe uma mudança interna, existe alguma coisa profunda, interior, que precisa se manifestar de dentro para fora antes de nós fazermos as coisas. Por isso eu quero falar da cruz hoje. Você pode abrir comigo aí, quem quiser abrir o aplicativo aí, a Bíblia. Foi interessante que é Mateus 16, tá? Do 24 ao 28. Mateus 16, do 24 ao 28. Interessante que a última vez que eu ouvi o Martin pregando, ele estava com o iPad. E eu não olhei com inveja para o iPad. Mas eu pensei assim, um dia eu quero pregar com o iPad. Aí eu ganhei de presente de Natal, Aí agora, não durou quase 30 segundos, Já foi aqui, já uma criança puxou, já quase caiu. Eu pensei, Deus, um sonho por segundos. Mateus 16, do 24 ao 28. Tá bom essa altura? O mais baixo, o mais alto, tá bom essa altura? Vamos lá então. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas, se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas, se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. Eu lhes digo a verdade. Alguns que estão aqui nesse momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Então a passagem de Mateus 16, 24, onde Jesus diz: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pode ser entendida de várias maneiras profundas, e desafiadoras. Então eu quero te convidar para anotar aí. A primeira, renúncia do ego e dos desejos pessoais. Ao pedir aos seus seguidores, renuncie a si mesmo, Jesus chama a transformação interior. Essa renúncia não significa anulação completa da personalidade, mas o abandono do egoísmo, da busca exclusiva pelos seus próprios interesses e a disposição de colocar a vontade de Deus acima dos seus desejos individuais. Trata-se de uma conversão que implica mudança de prioridades e mudanças de valores. Quando a gente pega alguns textos da Bíblia, como Efésios 4, por exemplo, a gente vê que esse nosso encontro com Jesus, isso implica em nós em algumas transformações.
Não tem como ter um encontro real e verdadeiro com Jesus e nós continuarmos fazendo as mesmas coisas. Não tem como ter um encontro pessoal com Jesus e a gente ficar sempre buscando os nossos próprios interesses. Olha só, Jesus, quando fala essa passagem aqui, ele não tinha sido pendurado na cruz ainda. Mas possivelmente todas aquelas pessoas que estavam ouvindo essa mensagem já tinham visto alguém ser pendurado em uma cruz. Estão comigo nisso? Era um medo. Eles chamavam de Pax, né? A Pax Romana, né? O que era a Pax Romana? Eles estavam cansados de fazer guerra, eles estavam sempre em guerra, sempre em guerra. Sempre tinha alguém tentando fazer uma rebelião, um levante. Sempre tinha alguém tentando de volta tomar, devolver uma cidade. Então, cada vez que eles encontravam alguém, um líder, alguém que, de certa forma, causasse uma preocupação, o que eles faziam? Em nome da Pax Romana, essa pessoa vai ser morta e ela vai servir de exemplo para que os outros não façam o mesmo. É isso, né, Marte? É isso, né? Essa é a história. Então, há um relato histórico que quando Jesus tinha mais ou menos uns 12 anos, teve uma crucificação em massa de mais ou menos 2.000 pessoas. Em massa. Então era algo que assustava as pessoas. Entendeu? Era pior que ser preso. Era a vergonha de carregar a sua cruz e depois ser pendurado nela. O que acontece depois? Morre. E é uma cena assustadora, né? Não tem crianças aí, né? Mas normalmente quando a gente vê, principalmente esses filmes assim, né? Com uma lente assim, aquela lente mais preto e branco, tu vê até uns animais ali, né? Bicando a pessoa morta, é algo assustador. E tem pessoas que ficavam ainda agonizando ali por muito tempo. Então Jesus está falando para os seus discípulos, é assim, ó. Vocês querem ser meus discípulos? Renunciem o seu ego. Tem muita coisa que tu gosta, cara, que nem vai acontecer. E pode ser que aconteça contigo isso. Em algum momento até os discípulos falam para Jesus, bah, mas é impossível te seguir. É muito difícil. Mas como eu li antes, esse renunciar ao seu ego não é deixar de ser quem Deus criou você para ser. Cada um de nós aqui foi criado e Deus colocou dentro de nós um temperamento. O que é um temperamento? É algo que só você tem, que vai temperar, vai dar um sabor diferente para esse mundo. Estão junto comigo nisso? Essa mensagem aqui é uma mensagem de alegria, tá? A gente tem que sair daqui alucinado, assim, querendo carregar a nossa cruz, tá? Nós acabamos de cantar aqui e ouvir vocês vibrando. Essa música aqui que é bem conhecida, né? Deus cantava sobre nós. A gente tem vários textos. Jeremias capítulo 1, antes que você se formasse no ventre da tua mãe, te escolhi para isso. Então tem coisas que Deus já escolheu para nós. Não é se anular de tudo e viver numa passividade onde a gente não vive tudo que Deus tem para nós. É o contrário. É uma libertação de tudo aquilo que pode nos levar para o mal, para o pecado, destruir nossa casa, destruir nossa família e viver em liberdade com Deus. É o contrário. Eu digo para vocês que a maior liberdade que eu adquiri quando entendi essa cruz foi dizer não para aquilo que me prejudicava. É libertador tu dizer não. O que acontece quando nós somos viciados em alguma coisa? Nós não conseguimos dizer não. Estamos juntos nisso? É isso, né? Você é viciado naquilo, né? Um homem que é viciado em pornografia, ele vai se esconder para acessar uma pornografia. É isso, né? Uma mulher, né, que é viciada em compra, ela vai dar um jeito de esconder aquele valor do cartão. É um vício, é alguma coisa que nos leva, mas quando a gente consegue entender essa cruz e renunciar, dizer, bah, Deus, olha, só por hoje eu vou dizer não. E aí tu recebe aquela libertação. Você não precisa deixar de gostar das coisas que você gosta, a não ser que essas coisas sejam imorais, sejam um crime, né? Sejam antiéticas. O resto você pode gostar de tudo. Sabia que quando eu me converti, eu achei que era proibido se divertir. Porque eu chegava na celebração e eu via um clima, principalmente quando era na ceia, tão funesto, tão fúnebre,
que parecia que nós estávamos comemorando uma derrota. Já aconteceu com você isso? E aí eu chegava, né, na celebração, pá, não pode ter música assim, não pode ter aquilo, não pode ter aquilo. Eu pensei que era pecado dar risada. Pá, porque não havia ninguém rindo. Eu pensava que era pecado também andar de skate, surfar, lutar jiu-jitsu, porque isso era para mim muito divertido. Só que na verdade, em algum momento as pessoas acharam que privar as pessoas de tudo era protegê-las. E nessa proteção, até quem sabe inocente, as pessoas ficaram cada vez mais distantes de um discipulado efetivo. Nós demoramos um pouco para descobrir. Essa é a fórmula. Nós ficamos um pouquinho aqui dentro, tá? E louco para ir lá para fora, para levar essa mensagem. Eu vivi um tempo onde todo mundo queria sair da rua e ficar aqui dentro. E aí nós ficávamos tanto tempo aqui dentro é fácil essa questão, né? Qual o risco de ter uma briga aqui de cadeira aqui dentro do prédio? Qual é a chance? Sério, qual é a chance? Qual é a chance? Qual é a chance? Não tem. É muito gostoso nós estarmos aqui dentro, né? Olha a alegria que nós temos quando alguém precisa de alguma coisa, alguém já vai lá, entrega, com carinho, né? Vai na casa, toma chimarrão, tá junto. Só que estamos falando sobre discipulado. Cada vez que alguém prega aqui, isso é uma forma discipuladora, mas só se torna efetiva quando sai daqui, passa pela tua casa e depois ela se espalha na rua. Aí é discipulado. Então, eu não quero falar aqui para você que a renúncia do ego e dos desejos pessoais são todos eles, porque vários que estão aí dentro, vários sonhos que estão aí dentro, foi Deus que colocou. Algo que eu aprendi assim, né, um pouco nessa caminhada, é tentar distinguir os sonhos, os teus sonhos, né, que são os sonhos do homem, versus os sonhos de Deus. Os sonhos do homem, só você ganha. Só você se beneficia. Pegou isso? Ah, mas se eu tenho um sonho, não sei se é um sonho de Deus. Quem que ganha nesse sonho aí que tu tem? Se der certo, qual o cara que ri mais? É tu ou os outros? Sou eu. Sonho do homem. Desejo pessoal. Sonho de Deus. Se der certo, quem ganha? Cara, se der certo, eu até perco. Mas todos vão ganhar. E isso aqui arde no meu coração. Sonho de Deus. Concorda comigo? Simples, né? Então, muito que está dentro de vocês pode ser sonho de Deus, que às vezes a gente confunde, assim, será que isso é desejo pessoal? Sei, cara, se for um desejo pessoal, só você ganha. A cruz, ela precisa te ajudar nessa renúncia. Senão você não vai conseguir seguir Jesus. Eu não quero fazer crítica, quem sou para fazer uma crítica, eu não tenho nem condições para isso, mas eu percebo que muito do evangelho que eu tenho escutado não tem renúncia. Não tem renúncia nenhuma. Vem ser feliz. Eu consigo ser feliz renunciando. Eu consigo ser feliz quando eu tenho que passar por algum sofrimento. Eu consigo. Porque me foi pregado um evangelho que tinha renúncia. Só que se tu não falar de renúncia e falar que vai dar tudo certo, quando as pessoas passarem por uma morte, né, de um parente, sei lá, passar por uma dor, uma crise financeira, o que vai acontecer? Ela vai embora. E ainda vai dizer, sabe o quê? Que o evangelho não funciona. Ela vai dizer que tudo que Jesus fez não dá certo. Concorda comigo? É isso aí, né? Vou botar o segundo aqui, ó. Gostei de uma palavra, não é uma palavra que faz parte do meu vocabulário, mas eu vou tentar agregar. Primeiro, né? Renúncia do ego e desejo pessoal. Segundo, assunção. Legal essa palavra, né? Assunção dos desafios e sacrifício. O que é assunção? Assunção de responsabilidade. A assunção de responsabilidade é o ato de reconhecer e aceitar que somos responsáveis por nossas ações, decisões e os seus resultados. É uma postura consciente que implica em não buscar desculpas ou culpar os outros por nossos erros ou fracassos. Muitas das coisas que nós vivemos
Ou é a vontade de Deus, ou é a consequência de uma escolha. Sim ou não? É isso, né? Quem que não confunde isso? Escolhemos de qualquer jeito, colocamos Deus dentro do liquidificador, apertamos e depois não sabemos mais nem o que é aquilo que a gente gostaria e aquilo que Deus gostaria. Então, quando nós assumimos a responsabilidade, olha, é uma responsabilidade minha. Viver um discipulado é responsabilidade minha. A Igreja Batista Monte Serra é responsabilidade minha. Jamais a gente vai culpar os outros quando acontecer alguma coisa que a gente não gosta, porque é minha. A assunção da responsabilidade. Não tem como empurrar para o outro. Isso aqui é coisa do pastor. Isso aqui é tudo nosso. Somos um corpo agora. Então, viver no contexto de discipulado, querer olhar para essa cruz, não é para identificar que é uma igreja, mas é olhar para ela e dizer assim, olha, essa cruz precisa me transformar. Se eu não consigo olhar isso aqui como uma coisa só. Número 3, identificação com o sofrimento de Cristo. Quem quiser anotar aí. Ao tomar a sua cruz, o discípulo se identifica com o próprio Jesus, que carregou a cruz rumo à redenção da humanidade. Essa identificação não significa apenas sofrer pelos mesmos motivos, mas participar de forma simbólica e real da missão salvadora de Cristo. Ao aceitar os fardos da vida com fé, o seguidor se une à experiência do Salvador e encontra nele fonte de esperança e ressurreição. Cada vez que nós batizamos alguém aqui é para lembrar morte, ressurreição. Cada vez que nós olhamos para essa cruz aqui, ele morreu, mas não está ali. E eu também quero passar por aquilo ali. Eu gosto muito, eu não lembro exatamente o livro, acho que é O Olho da Tormenta do eu vou lembrar o nome do autor. Ele comenta que quando Deus foi entregar para o homem a semente da escolha, a possibilidade de escolher, é uma analogia, tá? É uma metáfora, tá? Uma alegoria, melhor dizendo. É uma alegoria, tá? Quando Deus está fazendo o homem, Ele vai entregar para o homem a possibilidade de escolher. E a gente lê na palavra que o homem ele foi o último a ser feito, né? Então Deus já tinha feito toda a natureza, todos os animais, todas as estruturas, mas também tinha criado também já todos os seres celestiais. E quando Deus vai colocar no homem a semente da escolha, é como se todo o céu parasse e todos ficam perplexos, apavorados assim. Não faz isso, porque se... E aí Deus para, né? E se Ele escolher não me amar? É isso? É isso que vocês estão preocupados? E aí, na alegoria do livro, é como se ele abrisse uma tela, né? E aí ele começa a mostrar os momentos assim de devoção do homem com ele. História de amor. O homem orando porque quer. O homem buscando porque quer. E ele sente um perfume assim no céu. O homem se dedicando pelo outro, perdoando. E aí, então, todo o céu assim se enche daquela alegria. E aí daqui a pouco naquela mesma tela começa a aparecer guerra, morte, briga, destruição. E o homem de costa para Deus. E aí quando eles vão, né? Aqueles seres quando vão perguntar para Deus, Deus, dá tempo de tirar. Aí eles começam a sentir um cheiro de marcenaria. Eles começam a sentir um cheiro de tronco cerrado, de madeira. Quando Deus colocou a possibilidade no homem de escolher, ele já sabia que ele ia ter que se entregar para aquele homem. Então, para cada um de nós, quando ele se entregou naquela cruz ali, está valendo. É individual. E ele sabia que não era para ser imposto. Não é pressão. É alguma coisa que a gente escolhe. Você está junto comigo nisso? Número 4, transformação pessoal e renovação. O ato de carregar a cruz pode ser visto como um processo de morte para si mesmo. Uma morte do velho eu,
marcado por hábitos, comportamentos e atitudes contrárias ao reino de Deus, para que surja um novo eu, mais alinhados com os valores de amor, da compaixão, da humildade e do serviço ao próximo. É um convite constante à transformação pessoal, onde cada dificuldade enfrentada contribui para o aperfeiçoamento da fé e do caráter. Gostaria muito que cada vez que a gente olhasse para uma cruz, em algum lugar, a gente possa lembrar: eu preciso ser transformado por essa cruz. Teve alguém que morreu lá por mim, que era perfeito, para levar todos os meus pecados. Nós vivemos numa era de graça, não mais de culpa. Muitas pessoas elas têm confundido, têm se sentido apertada, pressionada, oprimida, porque acha que os seus pecados ainda não foram pagos. Todos os nossos pecados, eles já foram pagos naquela cruz. O que nós precisamos é chegar até aquela cruz e entregar de novo. Nós não precisamos ficar com um fardo pesado sobre os nossos ombros, achando que aquilo que nós fizemos não tem perdão. Eu quero te dizer, se tu está vivo, se tem ainda algum fôlego no teu pulmão, tem perdão para aquilo que você fez. Tem perdão. E essa cruz é onde começa essa transformação a partir do perdão que tu recebe. Só tem uma coisa que é imperdoável: é atribuir as obras de Deus a Satanás. O resto, enquanto tu está vivo aqui, o que tu precisa é entregar aos pés dessa cruz para que tu se sinta livre. Livre. Só que o que acontece? Não é um momento só. Eu achava no início, quando eu me converti, que eu ia até a cruz, entregava meus pecados, aceitava, o sacrifício, e agora eu vivo de qualquer jeito. E aí quando as coisas ficarem ruins de novo, eu vou até a cruz, entrego meus pecados e vivo de qualquer jeito. É assim, dona Cara, que funciona? É assim? Não é assim, né? Por que não é assim? Porque se a gente fizer isso todo o tempo, isso aqui a gente faz com o sacrifício de Jesus, a gente anula ele. A gente transforma a graça, que custou o sangue do único Deus, em graça barata. Então, ir até essa cruz e entregar ali é suficiente para uma nova caminhada, para uma nova história. Eu gosto muito do texto que 2 Coríntios 5,17 fala: pelo que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quando nós mudamos em alguma área, normalmente isso vai causar algum escândalo para as pessoas. A graça, ela precisa ser escandalosa. A gente precisa falar para as pessoas das nossas transformações e dizer que Cristo pagou por aquilo, e as pessoas precisam ficar chocadas. É verdade, né? Eu lembro que quem sabe as primeiras vezes que eu falei que eu tinha me convertido, entendi que era Jesus, aceitei o sacrifício, eu entendi que ia ser difícil também, lá no início da minha vida com Deus, conseguir explicar para as pessoas a morte de um Deus, uma cruz, aquele mesmo Deus que nasceu no prato da vaca. Eu sei que ia ser difícil, mas eu estava treinando aquilo. E as pessoas falavam assim: Márcio, tu só fez uma oração, tu só foi num domingo lá, fez uma oração, aceitou Jesus, e tudo aquilo que tu fez de errado, zerou. Não, tem que ter mais alguma coisa. Tem que ter. Alguma coisa tu vai ter que pagar mais. Não, cara, Jesus já pagou por mim. Tá pago. Já era. Agora é só vida nova. Não. Algumas pessoas desconfiaram, né? E várias pessoas, eu lembro que quando nós começamos com a nossa célula, começou na minha casa, depois multiplicou na casa de várias pessoas. E eu lembro de um casal que chegou de uma outra cidade e aí começou a congregar na célula. E ela um dia confessou, as pessoas estavam amando ela demais. Estava tudo muito bom. A família toda estava desfrutando muitas coisas assim com Deus. Mas ela estava se preparando já, guardando dinheiro, guardando presente, porque ela pensou assim: olha, uma hora eles vão me cobrar. Uma hora eles vão me cobrar.
uma hora vão me pedir dinheiro, um presente. E eu percebi isso que quando ela perguntou assim, Márcio, tu tem computador? Márcio, tu tens isso, tens aquilo? Eu falei, não tem, também não preciso. Não, nem uso. Não quero. E aí chegou um momento que ela falou, olha, eu achei que um dia ia vir a conta do amor e desse lugar que vocês nos ajudaram a trilhar para conhecer, né, essa graça. Não tem. Jesus já pagou. É isso, né, dona Karen? É isso. Discipulado é andar com as pessoas e levar elas de encontro a esse lugar que está besuntado de graça. Né? Eu gosto muito daquela metáfora que fala que antes de eu sujar alguém com barro, se eu quiser sujar as mãos de alguém, se eu quiser ali no seu Walter, eu sei que o seu Walter é valente, vai ser difícil, mas se eu pegar agora, quiser sujar o rosto do seu Walter de barro, primeiro que eu tenho que fazer, passo a mão no barro. Se eu não conseguir encostar a mão nele ali, as minhas já ficaram sujas. Quando nós discipulamos alguém, é como se nós estivéssemos passando a mão na graça, se besuntando do Espírito Santo, e mesmo que a pessoa não queira, cara, eu estou pingando daquilo. Isso é discipulado. Discipulado é quando a gente está tão cheio de Deus, tão junto com Jesus ali, que a gente quer assim, ó, tu está com a tua cruz, eu estou com a minha, vamos lá. Já não é mais um desfile de cruz. Porque se eu botar uma cruz aqui no pescoço, se alguém está aí, eu acho legal, tá? A Nai tem também uma corrente. Tu tem daquela, amor? Tem uma, ganhou de alguém, né? Muito bonito assim, de um pingente de cruz. Ótimo, é lindo. Mas eu quero te dizer que aquela cruz ali não é para desfile, não. É tu te encher tanto de Deus, tu tá carregando ela louco para se entregar por alguém. Tu anda com a cruz assim, ó, pá, eu quero morrer por alguém, eu quero me entregar para alguém, eu quero servir alguém. Só que isso é uma transformação que começa de dentro para fora. De dentro para fora. Se for para... Tá certo aquele relógio lá? É. Tô quase, já tô indo para o final. Bota o número 5 aí. O caminho da verdadeira liberdade. Embora pareça paradoxal, a renúncia e o sofrimento podem conduzir a uma liberdade profunda. Ao deixar de se apegar às coisas passageiras desse mundo, o discípulo se liberta das amarras do materialismo, do orgulho, abrindo espaço para uma vida plena no Espírito. Essa liberdade não é a ausência de dificuldades, mas a capacidade de encará-las com a certeza de que cada passo na jornada de fé tem um propósito maior e eterno. Nesse tempo agora que eu estou, né, durante essa terapia, uma das primeiras coisas que Deus, quem sabe falou forte comigo, né, amor? Foi o seguinte: eu posso ajudar todo mundo que vem a mim, mas não preciso dizer sim para todo mundo. Antes eu dizia sim. E aí tinha várias coisas que Deus quer fazer na vida da pessoa e Deus não faz porque eu atrapalho. Então eu só digo sim, rápido, quando eu tenho certeza que é o Espírito Santo. Senão eu vou ajudar, de alguma forma. Lembra a parábola das 10 virgens? Lembra o que aconteceu lá? 5 tinham azeite e 5 não tinham. Quando acaba o azeite, né, de 5 daquelas, o que elas fazem? Pede azeite para as que ficaram. O que elas fizeram? Olha, a gente vai ajudar vocês. Vai no mercado e compra. Né? Elas ajudaram. Elas deram uma informação. Se elas dessem o azeite delas, o que ia acontecer? Ninguém entrava na festa. E acabar o azeite de todo mundo. Então existe algo que nós precisamos entender. Imagina uma chave. Sabe aquela chave assim difícil de encontrar, quando tu perde, não tem onde encontra? Imagina que a chave para ativar o Espírito Santo na tua vida, andar no modo Espírito Santo, ela tem um formato de cruz. Não tem como ativar o modo Espírito Santo sem usar esse aqui. Estão comigo nisso? Quer ativar o modo Espírito Santo? Nós temos uma chave aí. É aquele negócio ali. É uma cruz. Então, há uma vontade
da gente querer ajudar todo mundo. Mas muitas vezes a gente querendo ajudar as pessoas, a gente deixa a nossa família passando apuros, sofremos ainda e impedimos o que Deus quer fazer na vida daquelas pessoas. Vou dar um exemplo, tá? Não pode usar isso também de desculpa para ajudar pessoas que vocês podem ajudar, viu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se tu pode ajudar as pessoas, vai e ajuda. Eu estou dizendo dizer sim para tudo. Não dizer sim para tudo é libertador. O caminho para a liberdade é ter certeza que Deus separou as melhores coisas. Mesmo que nós achemos que nós temos uma ideia genial e é melhor que a dele. Vou dizer, cara, pode ser o cara mais criativo do mundo. Os planos de Deus ainda são melhores. Isaías 55. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Assim, né, como o céu está mais alto, assim são os pensamentos de Deus. Vamos fechar então? Número 6, um chamado individual e único. Cada pessoa ao ser chamada para seguir Jesus pode interpretar e vivenciar essa cruz de forma particular. Pega isso. Vou ler de novo. Tem coisas que eu tenho que ler aqui, senão não vou conseguir falar sem ler aqui. Se tivesse um teleprompter aqui, né? Os pastores de internet, as pessoas pensam que o cara está falando assim na raça, mas aqui tem a baita uma tela, né? O cara começa... Os caras pensam, o cara prega muito aí, se tirar aquela tela não sobra nada, né? Tudo bem. Cada um se defende com o que pode, né? Deixa eu olhar aqui, ó. Esse aqui é o número 6, tá? Estamos fechando. Cada pessoa, ao ser chamada para seguir Jesus, pode interpretar e vivenciar essa cruz de forma particular. Pode ser, pega isso, pode ser uma luta interna contra vícios ou inseguranças, desafios nas relações pessoais, profissionais, ou mesmo o enfrentamento de injustiças e perseguições. O importante é que, ao assumir os seus desafios com fé, o indivíduo contra a força que vem da confiança em Deus e a certeza que não está sozinho nessa caminhada. Boa, né? Em resumo, a mensagem de tomar a cruz é um chamado radical à transformação, coragem, compromisso. Um caminho que, embora repleto de desafios, leva a verdadeira liberdade e a comunhão com Deus. É uma decisão diária de colocar em prática o amor sacrificial e de viver uma vida que reflete a esperança da ressurreição e uma promessa de uma nova existência em Cristo. Como eu falei no início, nós passamos o ano passado praticamente, quem sabe, 9 ou 10 meses do ano falando sobre vida devocional, né? Vida devocional. Quem sabe esse ano pode ser o ano que a gente começa a transbordar aquilo que nós recebemos da parte de Deus, né? Eu sei que é um princípio, né? Se tu quebrar um princípio, o princípio te quebra. Qualquer princípio que tu quebrar hoje, amanhã ele vai te quebrar, certo? O devocional, ele vem antes do discipulado. Quando nós discipulamos segundo a nossa espécie. Então, quando a gente discipula alguém, possivelmente, muito daquilo que a gente é, aquilo que a gente faz, daquilo que a gente entrega para a pessoa, né? Então, é impressionante. Quando começa a discipular a pessoa e traz para aquelas pessoas algumas verdades, é impressionante. A pessoa pega aquelas verdades e coloca no bolso. Mas quando tu não tem vida devocional, tu não conhece as verdades, aquilo que tu vai entregando para a pessoa é só conceito, não são as verdades, daqui um pouco aquela pessoa, ela vai estar discipulando alguém com aqueles mesmos conceitos. Todo discipulado de vida devocional, qual que é o intuito? Nós ficarmos mais parecidos com Jesus. Qual que é a missão de Deus? Deus tem uma missão. Qual que é a missão de Deus? A única missão de Deus. Qual que é a missão de Deus, pessoal? Alguém me salva? Qual que é a missão de Deus? Qual que é a grande missão de Deus, pessoal? É moldar, restaurar a imagem de Jesus em cada um de nós. Essa é a missão de Deus.
Tudo que ele criou, o sacrifício que ele fez é só para isso. Para que a imagem de Jesus apareça em cada um que quiser. Essa é a missão de Deus. Então, quando a gente discipula sem cruz, vocês acham que sem a chavezinha do Espírito Santo ali, aí o cara está lá no discipulado e fala, mas está meio chato. Discipulado sem cruz vira boa conversa, entretenimento, terapia. Discipulado sem vida devocional vira conceitual. Nós queremos muito poder viver, eu acredito, né? A gente estava conversando a semana passada, está gostoso, né? O formato da nossa igreja, porque fica bem familiar, né? Nós não nos conhecemos há tanto tempo para gostar tanto um do outro. Vocês concordam com isso? A gente não se conhece há tanto tempo para confiar um no outro, né? Pô, abrir a tua casa para as pessoas, isso aí é uma baita de uma confiança. Vocês concordam com isso? E aí, às vezes, um pega a chave da casa do outro e vai lá na casa do outro, abre a geladeira. O nível abrir a geladeira já é bem alto, né, de intimidade, né? Então, nós temos vivido um momento, pessoal, quem sabe seja um momento assim, mais fértil, mais tenro, assim, mais propício para aquilo que a gente pega na nossa vida devocional, a gente começar a discipular. A gente está no melhor momento da história da nossa igreja para discipular. Mas aí não trazer conceitos, trazer as verdades. Porque pode vir assim, até coisas que seriam mais constrangedoras naturalmente numa conversa com alguém que tu nunca viu, ouviu poucas vezes, ou quem sabe até um colega de trabalho a gente consegue ter aqui. Não é verdade? Às vezes eu me pego conversando umas coisas assim, né, profundas da família. Então nós estamos no melhor momento da história da nossa igreja para ativar o modo discipulado. Como que eu faço isso para colocar em prática isso? Né? A gente recebeu essa mensagem aqui e agora a gente começa a repercutir ela nos ambientes. Né? Por exemplo, se tu vê alguém, né, se tu vê até, tu encontra um vício, um trauma, um hábito, e alguém que mora contigo, tu começa a trazer, olha, deixa eu orar por ti, vamos experimentar a liberdade nessa área. Olha, Jesus disse que existe uma cruz, que nós podemos ali. Se tu encontrar alguém se sentindo culpado, mal amado, longe de Deus, sentir alguém, né, que está até sendo oprimido pelo diabo, olha, tu vai lá e apresenta a cruz. Isso é um discipulado, mas começa em casa. Vamos orar então, para a gente fechar? Deus, quero te agradecer, Pai, porque hoje, Pai, parece que fez mais sentido ali, Deus, quando a gente pendurou aquela cruz ali, Deus. Que não é uma identificação para a Igreja Batista Montserrat, que tem que ter cruz, mas sim, Deus, um sinal de que o Senhor aguarda uma transformação na gente, todos os dias, de dentro para fora. Pai, nós queremos viver livres, Deus, dos nossos vícios, dos nossos traumas, dos nossos maus hábitos. Não queremos perder, Deus, para as nossas fragilidades. E o Senhor conhece, Deus, o profundo do nosso coração. Mas nós queremos pedir, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que cada um aqui, Deus, saia hoje daqui com essa vontade, Pai, de querer espalhar essa mensagem discipuladora. Que cada um aqui, Pai, na sua casa, em seus ambientes que andar, Deus, possa relembrar, Deus, que viver, Deus, cheio do Espírito Santo, Deus, passa por, né, abrir mão de algumas coisas. Mas, na verdade, não é abrir mão para ficar sem nada, Deus, é abrir mão para ganhar tudo do Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor só entrega, Deus, para mãos vazias, Deus. O Senhor não entrega nada, Deus, para quem está com as mãos cheias. Então, Deus, se alguém estiver aqui, Deus, abriu mão, Deus, está com as mãos completamente vazias, Deus, que elas fiquem completamente cheias, Deus, daquilo que o Senhor tem para entregar. Porque o Teu amor, Deus, é furioso, é grande, é poderoso por cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.